O trabalho do técnico Filipe Luís no Flamengo deu sim uma desandada. Desandou um pouco sim. O que não significa dizer que está esgotado. Não é o caso. Mas quando você tem um trabalho que começa muito bem, um trabalho auspicioso, promissor, que começa muito bem e acaba perdendo um pouco o rendimento, e aí eu falo sobre o time, né, que é o espelho, o reflexo do técnico em campo, a gente pode falar que o trabalho desandou. Né? Não significa aqui que eu esteja pedindo a cabeça do técnico Filipe Luís, não. Mas a gente tem que ser crítico no momento em que tem que ser crítico. E o Filipe Luís falou que sabe o que está fazendo numa dessas entrevistas coletivas pós-jogo. Será que ele sabe mesmo? A gente vai falar sobre isso neste vídeo que começa agora. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e claro, a gente tem que falar sobre esse trabalho do Filipe Luís que desandou, né, nos últimos momentos, nos últimos jogos, né, principalmente após aquela vitória por 4-0 sobre o Corinthians. Não significa que esteja esgotado, afinal de contas, neste sábado o Flamengo pode ganhar do Bahia, por que não? O Bahia vem de uma derrota cachapante em casa para o Nacional do Uruguai, após estar vencendo por 1-0, acabou tomando a virada para 3-1, jogando na Fonte Nova. Então não é que o Flamengo vai enfrentar um esquadrão, embora seja este o apelido do Bahia, o Esquadrão de Aço. É um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni, que já foi técnico, inclusive, do Flamengo, mas a gente tem que falar aqui sobre o Filipe Luís, né? Algumas opções erradas que ele faz e vai fazer, porque ele é um técnico em desenvolvimento ainda. Então o trabalho desandou um pouco sim. Eu vou falar mais sobre isso neste vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado no fim de semana e são vários jogos legais para você. Bom, não preciso nem falar sobre o jogo entre Flamengo e Bahia neste sábado às 9 da noite no Maracanã e claro que haverá uma edição de BandBet Multiplica, que é uma combinadinha que eu preparei para você com odds turbinadas, ou seja, um boost para você ter odds que você não vai ver em nenhum outro site no mercado de bets, tá? E tem também um grande jogo no próximo domingo entre Real Madrid e Barcelona. O jogo é em Barcelona e se o Barcelona ganhar, praticamente conquista o título espanhol. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando aqui o tema da discussão, eu sei que é um tema polêmico esse sobre o trabalho do Filipe Luís, ainda mais quando está no mercado Jorge Jesus, um técnico que teve enorme sucesso pelo Flamengo. Você é favorável à volta do Jorge Jesus? Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Fato é que o técnico Filipe Luís tomou uma decisão errada e eu vou usar como exemplo até o Palmeiras, que tem a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores da América, com 4 vitórias em 4 jogos. Por exemplo, o Pedro não jogou nada no primeiro tempo contra a equipe do Central Córdoba. O que faz o Filipe Luís? O tira de campo para botar o Juninho, né? O Abel Ferreira viu o Vitor Roque perder um gol incrível, tipo aquele do Arrascaeta, no primeiro tempo do jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño em Assunção. O que fez o Abel? Manteve o Vitor Roque em campo, porque sabe que é um jogador que pode decidir. E não é que o Vitor Roque decidiu no final do segundo tempo, marcando um gol nos acréscimos? O mesmo vale para o Pedro. Se não houver um problema físico, você não pode tirar o Pedro sob nenhuma circunstância. Ainda mais numa partida em que a vitória era obrigatória. Era obrigação do Flamengo vencer o Central Córdoba para não estar na situação em que se encontra nesse momento
na fase de grupos da Libertadores da América. Assim como o Felipe Luiz já havia mexido mal no jogo entre Flamengo e Cruzeiro, ao tirar o Pedro e colocar o Michael. E aí o Michael vai de primeiro substituto do Pedro, não necessariamente são jogadores da mesma posição, ao último na fila, no banco de reservas. Então me parece que o Felipe Luiz está tateando no momento em que há uma pequena crise, né, pela classificação do Flamengo na Libertadores da América, e um técnico que está aprendendo a lidar ainda com esse tipo de situação que ele não teve ainda de lidar. Ele é um técnico em desenvolvimento, gente. Aí outro dia eu li aí num perfil no Twitter, não, todo mundo vai falar que o Felipe Luiz está errando porque é jovem, mas todo mundo está sujeito a erros. Claro que sim, todo mundo está sujeito a erros, até os mais experientes. A gente cansou de ver o Tite, um técnico experimentado, campeão do mundo de clubes, errando bastante no Flamengo, um técnico que foi a 2 Copas do Mundo e errou nessas competições, inclusive. Então não é que o mais experiente esteja imune aos erros, nada disso, mas o cara que está começando agora está sujeito a mais erros porque ele não foi colocado contra situações desfavoráveis com muita frequência. Vale lembrar que o Flamengo tem apenas 3 derrotas sob o comando do Felipe Luiz, que é um número respeitável, impressionante, um aproveitamento respeitável, né? Então, assim, ele toma decisões esquisitas por vezes, mexe mal no time do Flamengo, eu não sei se você concorda comigo, demora para mexer por vezes, e a gente está vendo o Flamengo encarando nesse momento uma tríplice frente com problemas, né? A Copa do Brasil, em que o Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba em São Luís por 1-0, Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo foi líder, perde para o Cruzeiro, vê o Palmeiras ganhar o seu jogo contra o Vasco da Gama e reassumir a liderança. E na Libertadores da América a campanha é terrível, é muito ruim, porque é um grupo tão ruim quanto o grupo do Palmeiras. O Palmeiras vai lá e faz a parte dele. É um time que joga bem o Palmeiras? Não, não é um futebol bonito, de encher os olhos, nada disso, mas é um futebol competitivo de um time que não desiste nunca, como era aquele Manchester United do Alex Ferguson, que tinha o tal do Fergie Time, lembra disso? Chegava ali nos acréscimos, o Manchester United patando o jogo, então você sabia que os caras iam ganhar, porque eles iam lutar até o final, e isso que falta ao time do Flamengo, é um time que perde muito rendimento nos segundos tempos. É só observar, faz bons primeiros tempos, mas no segundo tempo ele volta mal nos segundos tempos. Por que será? Alterações ruins. E será que o Felipe Luiz sabe lidar com a mudança de jogo nos intervalos? Os grandes técnicos fazem isso. Às vezes, sem mudar jogadores, conseguem mudar taticamente e animicamente o time para que voltem melhores nas segundas etapas. E o Flamengo não consegue isso. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.